E aí galera, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo esse vídeo. Meu nome é Bruno, eu sou aluno da Unip de Alphaville. Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a estrutura de repetição while e como que ela funciona na linguagem de Python e tudo mais. Bom, antes de qualquer coisa, eu acho que é importante saber o que é a estrutura de repetição while. Em Python, essa estrutura de repetição é utilizada para executar um bloco de código repetidamente enquanto uma condição especificada for verdadeira. A sintaxe básica é a seguinte: while e condição. Então, o bloco do código dentro do while será repetido enquanto a condição for avaliada como verdadeira. Assim que a condição se tornar falsa, a execução do código dentro do while é interrompida e o programa continua com a próxima instrução após o bloco while. Já vou mostrar para vocês alguns exemplos para vocês verem que nem é tão difícil assim e é bem mais fácil de entender, então podem ficar tranquilos. Só que antes disso, a gente tem que saber a diferença entre a estrutura de repetição while e a estrutura de repetição for, que inclusive vocês viram na aula passada. Ambos são estruturas de controle de fluxo em Python, mas são utilizados em contextos diferentes e têm sintaxes ligeiramente diferentes. O for é geralmente usado quando você sabe antecipadamente quantas vezes deseja executar um bloco de código. É especialmente útil quando se trabalha com sequências de elementos como listas, strings ou tuplas. Já o while é usado quando você não sabe antecipadamente quantas vezes precisa executar um bloco de código, mas você sabe quando quer parar com base em uma condição. Resumindo, use o for quando souber o número exato de iterações e estiver trabalhando com uma sequência de elementos, e use o while quando precisar repetir um bloco de código até que uma condição seja atendida e não souber antecipadamente quantas iterações serão necessárias. É importante evitar loops infinitos, garantindo que a condição no while eventualmente se torne falsa. Bom, agora que já vimos a parte teórica, eu acho que agora podemos partir para a parte prática. Eu separei 3 exemplos pra gente, mas primeiramente vamos começar com uma bem simples. A gente vai criar um programa que conta de 1 a 5 usando o loop while. Então vamos lá. Bom, já estou aqui com o Visual Studio aberto, então pessoal, criem aí a sua pastinha para a gente já começar a fazer junto. Então vamos lá. Vou explicar o código que eu já tinha criado aqui para vocês. No início, eu fiz uma variável chamada contador com um valor inicial de 1. Esta variável será usada como uma espécie de contador no loop. Aqui é a condição de continuação do loop. Enquanto o valor da variável contador for menor ou igual a 5, o loop continuará sendo executado. Se a condição não for mais verdadeira, o loop será encerrado. No corpo do nosso loop, exibimos o valor atual do contador e será executado a cada iteração do loop. Aqui, nesse contador mais igual a 1, atualizamos o valor do contador incrementando em 1 a cada iteração do loop. Isso é importante para garantir que o loop eventualmente atinja a condição de término. Aqui fora do nosso loop, após o término dele, exibimos uma mensagem indicando que a contagem foi concluída. Quando executamos o código, o resultado deve ser este. Como podem ver, a variável contador é atualizada de 1 em 1 até que seja igual a 5. Então, quando a nossa condição é atendida, o nosso loop se encerra. Esse exemplo é mais simples porque eu só quis mostrar como funciona a estrutura de repetição e espero que tenha ficado bem claro dessa forma. Então vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo é esse da sequência de Fibonacci. Então, suponha que queremos calcular a sequência de Fibonacci até que o próximo número na sequência seja maior do que 100. Antes de tudo, deixa eu explicar o que é a sequência Fibonacci. A sequência Fibonacci é uma série de números em que cada número é a soma dos dois anteriores. Então, é basicamente isso. Então, vamos lá para a parte prática. Bom, aqui está o código que eu fiz e eu iniciei ele com os dois primeiros números da sequência de Fibonacci, que é 0 e 1. 0 para Fibonacci anterior e 1 para Fibonacci atual. O loop continua enquanto o número atual na sequência de Fibonacci foi menor ou igual a 100. Então, como podem ver aqui, Fibonacci atual foi menor ou igual a 100, então continue o loop. No corpo do loop, nós exibimos o número atual da sequência, que está aqui Fibonacci atual, print Fibonacci atual, e calculamos o próximo número na sequência de Fibonacci, que está aqui Fibonacci anterior mais Fibonacci atual. E atualizamos os valores de Fibonacci anterior e Fibonacci atual para a próxima iteração do loop, que também está aqui.
Quando executamos o código, o resultado deve ser este. Como foi dito antes, a sequência Fibonacci é uma sequência de números em que cada número é a soma dos dois anteriores. Então, como podem ver, o nosso código deu certo, onde 1 mais 1 é 2, 3 mais 2 é 5, 5 mais 3 é 8 e assim vai até que bata 100. Como podem ver aqui, 89 mais 55 passa de 100, então o código se encerra no 89. Como vocês puderam ver, a estrutura de repetição while não é tão difícil de manipular. Basta colocar uma condição e o código dentro do loop se repetirá até que a condição seja atendida. Então, com bastante prática, ela acaba se tornando algo simples. Nosso próximo exemplo é um pouquinho mais complexo, que é este do adivinhar número. Mas vocês vão ver que ele é bem fácil de fazer. Neste exemplo, nós vamos criar um programa que solicita ao usuário que adivinhe o número e continua pedindo até que o usuário adivinhe corretamente. Então, vamos lá. Bom, já estou aqui com o Visual Studio aberto, então vamos lá. Do mesmo jeito que eu expliquei as outras, eu vou explicar esse daqui também. Para começar, a gente importou o módulo random, que vai gerar um número aleatório para a gente. Nesta variável aqui, a gente gera um número aleatório entre 1 e 10, que o usuário vai ter que tentar adivinhar. No nosso while, a gente usa o loop infinito while true para continuar pedindo ao usuário até que ele adivinhe corretamente. O loop é interrompido usando a instrução break, que quando o palpite está correto. Nessa parte, solicitamos ao usuário que insira um palpite. Esse int aqui, ele converte a entrada do usuário para um número inteiro. Nessa tentativa mais igual a 1, incrementamos o número de tentativas a cada interação do loop. A estrutura condicional if palpite igual a número secreto. Ela verifica se o palpite do usuário está correto, se estiver uma mensagem é exibida e o loop é interrompido com break. Caso o palpite esteja incorreto, uma dica é fornecida ao usuário sobre se o número secreto é maior ou menor que o palpite. Esse exemplo envolve a lógica de controle de fluxo, entrada do usuário e geração de números aleatórios, tornando-o um pouco mais complexo que o exemplo anterior. Ao executarmos o código, aparece a seguinte mensagem: adivinhe o número entre 1 e 10, que a gente setou aqui em cima na variável palpite. Então o usuário vai colocar um número de 1 a 10, eu vou botar no caso 6. E aí a gente errou o número, vai pedir para tentar novamente e vai dar dica. A dica aqui no caso é o número está maior, então como o número está maior, nós temos que botar um número acima de 6. Vamos botar 9. O número está maior, novamente, nós erramos. Então só pode ser 10. Quando acertamos o número, aparece a mensagem de parabéns. E em quantas tentativas você adivinhou qual era o número correto. Então, como vocês puderam ver, não é algo tão difícil e espero que tenham percebido o quão útil pode ser essa estrutura de repetição no seu código. Bom, agora que já apresentei todos os exemplos, eu separei 2 exercícios para vocês, no qual gostaria que vocês pausassem o vídeo e tentassem resolver por conta própria. O primeiro exercício é esse da tabuada. Crie um programa em Python que solicite ao usuário um número inteiro e exiba a tabuada desse número. Use o loop while para calcular e exibir os resultados de multiplicação de 1 a 10. Então eu vou dar 5 segundinhos para vocês tentarem fazer aí na casa de vocês e já vou mostrar a correção deste exercício. Bom, então indo aqui para a correção, para começar, vamos criar uma variável chamada número, int input, e vamos colocar dentro dela, digite um número inteiro. Aqui ele está pedindo para o usuário digitar um número inteiro. Agora vamos criar a variável contador, e dentro dela vamos colocar o valor 1. Vamos criar a nossa estrutura de repetição while, colocar aqui a nossa variável contador,
Então, se o contador for menor ou igual a 10, então, vamos botar aqui uma variável resultado, que vai receber número vezes contador. Opa, eu errei aqui, faltou um número menor ou igual a 10. Então, prosseguindo, vamos exibir a mensagem F aqui, não podemos esquecer. Vamos exibir número, o x aqui do vezes e o contador igual a resultado, que é o resultado da conta da tabuada que o usuário escolher. Vamos botar aqui também contador mais igual a 1. Então, nesse código nós temos uma variável na onde o usuário digita um número inteiro e fica armazenado na variável número. O contador, que aqui fora é igual a 1. Na nossa condição while, nós colocamos contador menor ou igual a 10. Então, enquanto for menor ou igual a 10, o código daqui dentro será executado. Então, nós pegamos uma variável resultado, pegamos a variável número, que o usuário irá digitar, e fazemos vezes o contador. Então, por exemplo, se número for igual a 2, então vai ser 2 vezes 1. E aqui aparecerá o resultado. Esse print aqui exibirá o resultado. Esse contador mais igual a 1 irá atualizar o contador para 2, então aqui será 2 vezes 2. E assim vai até a tabuada ser vezes 10. Agora, executando o código aqui, já vem a mensagem de digite um número inteiro. Então, vamos fazer a tabuada do 2. Digitar aqui 2. E vai aparecer toda a tabuada do 2 até o 10. Como falamos antes. Então, se o seu código, a execução dele deu esse resultado aqui, então deu certo. Bom, então como vocês puderam ver, esse foi um exercício bem simples, então espero que vocês tenham conseguido fazer. Então, bora para o próximo e para o último exercício. Exercício 2. Desenvolva um programa que solicita ao usuário um número inteiro positivo e calcula a soma de todos os números pares até esse número. Utilize um loop while para iterar sobre os números e acumular a soma. Então, mesmo esquema, vou dar 5 segundinhos para vocês fazerem aí. Pausem o vídeo e tentem fazer aí. Bom, então voltando aqui com a correção, esse é um código bem simples também. Primeiro vamos começar criando 3 variáveis. A primeira será limite. Vamos botar nela um int, input, digite um número inteiro positivo. Que está pedindo para o usuário digitar um número inteiro positivo. A próxima nós vamos criar uma variável chamada número, igual a 2. E uma variável soma, que vai ser igual a 0 por enquanto. Vamos para a nossa estrutura de repetição while, enquanto o número for menor ou igual ao limite, soma mais igual a número, e número mais igual a 2, o código se encerra. Print F e vamos exibir a mensagem a soma dos números pares até limite é soma. Bom, então como vocês puderam ver, esse código é mais simples do que o outro, então vamos explicar ele bem aqui rapidinho. A variável limite, ela vai armazenar o valor do número que o usuário vai digitar ali na execução.
A variável número, a gente já vai começar com ela com um número par, que no caso aqui é 2, e a soma a gente vai começar com 0. Aqui na condição do while, a gente vai pôr número menor ou igual a limite. Dentro do while, a gente coloca a soma mais igual a número e número mais igual a 2. Quando a condição for atendida, o while é encerrado e exibe a seguinte mensagem: a soma dos números pares até. Aqui vai exibir o valor da variável limite e aqui o valor da variável soma. Então, vou mostrar aqui na execução. Vamos botar 4 aqui. Então, a soma dos números pares até 4 é 6. Então, pegou o 4 e o 2. 4 mais 2 é igual a 6. E é isso. O código bem simples. Estes foram os exercícios e espero que vocês tenham conseguido fazer. Bom, esta foi a nossa última videoaula da nossa extensão universitária. Gostaria de agradecer ao pessoal da CIE de Cajamar por ter aceitado participar do nosso trabalho e por permitirem que fizéssemos uma pesquisa de campo em sua ONG. Espero que vocês tenham gostado das videoaulas e que possam ter despertado interesse por essa área da programação e por essa linguagem, porque a programação desempenha um papel fundamental no mercado de trabalho contemporâneo, sendo uma habilidade essencial em meio à transformação digital. Sua importância se estende por diversas áreas, refletindo uma demanda crescente por profissionais de tecnologia da informação. E assim eu encerro o nosso trabalho e as nossas videoaulas. Desejo a todos um bom final de ano e até mais.